Conceito: o IPI é um tributo de competência da União e é regido, dentre outras normas, pelo RIP, Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados. Tributo indireto, não cumulativo, seletivo e calculado por fora, que incide sobre produtos industrializados nacionais e sobre produtos estrangeiros. O tributo indireto, seu valor é repassado ao consumidor final. Tributo não cumulativo, o imposto pago quando da compra é compensado com o imposto devido na venda do bem. E tributo seletivo, a alíquota varia em função da essencialidade do bem. Características: conforme o decreto número 7.212 de 15 de junho de 2010, estabelece o seguinte: artigo 4º, caracteriza a industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo. Contribuintes são obrigados ao recolhimento do IPI como contribuintes: o importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, o arrematador de produtos abandonados ou apreendidos levados a leilão e o comerciante de produtos sujeitos ao imposto. Estabelecimentos industrial e equiparados a industrial. O estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações de industrialização de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento. O estabelecimento equiparado industrial são os estabelecimentos industriais quando derem saída a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de terceiros com destino a outros estabelecimentos para industrialização ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações. Modalidades de industrialização: transformação, obtenção de espécie nova exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários; beneficiamento, modificação, aperfeiçoamento de funcionamento, utilização, acabamento ou aparência do produto; montagem, reunião de produtos, peças ou partes e que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal; acondicionamento ou reacondicionamento, alteração da apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição do original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte de mercadoria; e renovação ou recondicionamento, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado que renove ou restaure o produto da utilização. Exclusões: não se considera industrialização produtos alimentares vendidos diretamente ao consumidor final, artesanatos, produzido em oficina por encomenda do usuário final e que seja preponderante ao trabalho pessoal, mercadoria produzida fora do estabelecimento industrial em edificações e mistura de tintas em máquinas automáticas, e mercadoria produzida por produtor rural pessoa física. Fato gerador: o fato gerador, conforme o artigo 35 do RIP de 2010, é, na importação, desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira, e na operação interna, a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparada a industrial. Alíquota: a alíquota, percentual determinado em lei e termos monetários frequentemente utilizado para cálculo do imposto, obtém-se variação em função da análise pelo critério da essencialidade, sendo assim, quanto mais supérfluo, maior a alíquota; quanto mais essencial, menor a alíquota. Em princípio, sua alíquota varia de forma constante em função da grandeza econômica tributada. Portanto, o IPI deverá ser calculado sobre a alíquota determinada na TIP, tabela de incidência de IPI, sobre o valor tributável do produto. Base de cálculo: nas importações, será o valor que servir de base para o cálculo dos tributos aduaneiros, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais. Valor da declaração de importação, mais tributos, mais encargos cambiais. Produtos nacionais: será o valor do produto ajustado para mais ou para menos os seguintes itens: frete, descontos condicionais e incondicionais, despesas acessórias e bonificação, que são remessas de mercadorias em bonificação. O IPI poderá ou não integrar a base de cálculo do ICMS. Não integra a base de cálculo do ICMS somente quando ocorrerem as seguintes condições: a operação foi realizada entre contribuintes, o objeto da operação for produto destinado à industrialização ou comercialização e a operação configurar fato gerador de ambos os impostos.
Integra a base de cálculo do ICMS se ocorrer qualquer das seguintes condições: a operação não for realizada entre contribuintes, o objeto da operação for produto não destinado à industrialização ou à comercialização e a operação não configurar fato gerador de ambos os impostos. Imunidades. Baseado em alguns artigos da Constituição Federal, são consagrados as seguintes imunidades: produtos industrializados ao exterior, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais da nação e o ouro. O período de apuração do IPI é mensal. Somente para alguns produtos o período de apuração é decendial, conforme demonstrados na tabela TIP, no exemplo do trabalho. Prazos de recolhimento. Antes da saída do produto da repartição que processar o despacho nos casos de importação, até o 10º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores nos casos dos produtos classificados no código da tabela TIP, até o 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores no caso dos demais produtos. Aqui temos um exemplo de contabilização. Na compra de matéria-prima ou mercadorias, débito de estoque, débito de IPI a recuperar e crédito de fornecedores. Na venda de mercadorias ou produtos, débito IPI sobre vendas e crédito IPI a recolher. No final do período para apuração do imposto, débito IPI a recolher e crédito IPI a recuperar. Aqui temos um exemplo de apuração do IPI. O estabelecimento industrial que apura seu IPI mensalmente teve uma única compra e venda no mês com destaque de 800 e 1.230 respectivamente de IPI nas notas fiscais. Sendo assim, na nota de compra o total deu 8.000, com destaque de IPI de 10%, 800. E no total da nota de venda, ele teve um produto acabado de 12.300 com destaque de IPI de 10%, 1.230. Então, a contabilização do IPI a recolher, ele teve um crédito de 800 sobre a nota de compra e um débito sobre a nota de venda de 1.230, totalizando um IPI a recolher de R$ 430.